Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários, quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal! De onde do mundo você está acompanhando? A chuva batia com força nas janelas da mansão Lewandowski, como punhos desesperados buscando entrada. Encostei a testa no vidro frio do corredor dos criados, observando as cortinas d'água transformarem os jardins impecavelmente cuidados em pinturas abstratas de verde e cinza. Março sempre trazia tempestades na cidade, mas esta era diferente, carregada com uma eletricidade que me arrepiava a pele. Eu trabalhava naquela mansão havia 6 meses. 6 meses mantendo os olhos baixos e as mãos ocupadas. 6 meses fingindo não notar como Marek Lewandowski se movia pelos cômodos como fumaça, silencioso e inevitável. Os outros funcionários cochichavam sobre ele nos cantos. Vozes silenciadas por medo e fascínio. O homem, que controlava o comércio clandestino de antiguidades da cidade, que podia fazer artefatos inestimáveis desaparecerem e reaparecerem à vontade, cuja palavra era lei, Mwakti, círculos que operavam além do alcance da justiça comum. Eu tinha 21 anos e deveria saber que não devia aceitar emprego em uma casa assim. Mas as contas médicas da minha avó tinham se acumulado mais do que meu orgulho, e o salário que Merrick oferecia era 3 vezes maior do que qualquer emprego legítimo pagaria. Então, assinei o contrato, me mudei para o pequeno quarto no terceiro andar e aprendi a me tornar invisível. Esta noite, a invisibilidade se mostrou impossível. Casia. O rosto marcado pelo tempo de Helena apareceu na porta da cozinha, sua compostura habitual quebrada pela preocupação. Algo está errado com o Sr. Lewandowski. Ele dispensou todos há horas, mas eu o ouvi no escritório. Ele parece estar passando mal. Meu pulso acelerou, apesar do meu bom senso. Você ligou para o doutor Kowalski? Ele não está atendendo ao telefone e o patrão me proibiu de ligar para mais ninguém. Seus dedos se contorceram no avental. Mas eu consigo ouvi-lo através da porta. Ele está com febre alta, falando com pessoas que não estão lá. Alguém precisa ver como ele está? A pergunta não dita pairava entre nós. Elina trabalhava para a família Lewandowski há 20 anos. Ela conhecia as regras. Ninguém entrava no escritório particular de Merrick sem permissão explícita. Fazer isso poderia significar demissão imediata ou pior. Mas a imagem dele sozinho e delirante, enquanto os funcionários se encolhiam de medo, despertou algo desafiador em meu peito. Eu vou, ouvi-me dizer. Os olhos de Helena se arregalaram. Casia, se ele estiver lúcido o suficiente para ficar com raiva, então ele vai me demitir. Desamarrei meu avental pendurando-o no gancho perto da porta. Mas se ele estiver realmente doente e algo acontecer porque estávamos com muito medo de ajudar, como vamos conviver com isso? A porta do escritório estava destrancada, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Marek nunca deixava nada destrancado. Empurrei-a lentamente, a pesada madeira de carvalho se abrindo para dentro, revelando um cômodo iluminado apenas pelo fogo quase apagado na lareira e por um único abajur, projetando longas sombras. Ele estava caído na cadeira de couro, atrás da escrivaninha, sua aparência geralmente impecável desarrumada de uma forma que me fez prender a respiração. Sua camisa branca estava desabotoada na gola, úmida de suor, seus cabelos escuros caindo sobre a testa. Mesmo doente, ele era devastadoramente bonito, daquele jeito perigoso que sempre me fez manter distância. Sr. Lewandowski, aproximei-me cautelosamente, minha voz suave. Senhor, o senhor não está se sentindo bem. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Seus olhos se abriram, mas não focaram direito. Olhos cinzentos, que normalmente demonstravam um cálculo frio, agora turvavam com febre e confusão. Magdalena! O nome surgiu como um sussurro desesperado. Você voltou. Ajoelhei-me ao lado de sua cadeira, pressionando a palma da minha mão contra sua testa. O calor irradiava de sua pele, alarmante em sua intensidade. Eu não sou Magdalena, senhor. Sou Casia, sua governanta. O senhor está com febre alta. Precisamos levá-lo para a cama e chamar o médico. Mentiroso.
Sua mão se estendeu agarrando meu pulso com uma força surpreendente. Eu conheço seu rosto. Memorizei cada linha, cada curva. Você prometeu que nunca iria embora, e então desapareceu como fumaça. A dor em sua voz era crua, vulnerável, de uma forma que eu nunca tinha ouvido nele. Quem quer que Magdalena tivesse sido, ela deixara feridas que a febre reabrira. Estou aqui agora, eu disse, a mentira parecendo necessária, misericordiosa. Mas você precisa descansar. Consegue ficar de pé? Ele tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. Eu o amparei, meu corpo pequeno lutando sob seu peso, enquanto os guiava em direção ao sofá de couro encostado na parede. Ele desabou sobre ele com um gemido, puxando-me junto tão repentinamente que me vi presa contra seu peito. Não vá embora de novo, ele murmurou em meu cabelo. Eu te procurei por anos, anos, Magdalena. Você sabe o que isso fez comigo? No que eu me transformei? Meu coração martelava contra minhas costelas. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter mantido a distância profissional que me manteve segura nesses 6 meses, mas algo em sua confissão quebrada me paralisou. Eu não vou embora, sussurrei. As palavras são ao mesmo tempo promessa e mentira. Sua mão subiu para cortar meu rosto, os dedos traçando-me, amassando o rosto, com uma delicadeza que contradizia tudo o que eu sabia sobre ele. Você é tão linda. Eu tinha me esquecido de como você é linda. Todos esses anos tentei esquecer. Tentei enterrar isso sob o poder, o controle e o medo. Mas você ainda me assombra. Merrick. Sussurrei seu primeiro nome pela primeira vez, abandonando qualquer formalidade, e então ele me beijou. Deveria ter sido um erro febril, desajeitado e confuso. Em vez disso, foi devastador em sua intensidade. Uma reivindicação que falava de anos de fome e solidão. Seus lábios se moviam contra os meus com um propósito desesperado. Uma mão se enroscava em meu cabelo enquanto a outra pressionava minha lombar, me segurando contra ele como se eu pudesse desaparecer. Eu deveria ter me afastado, deveria ter me lembrado do meu lugar, do vasto abismo entre empregador e empregado, do perigo inerente ao mundo desse homem. Mas 6 meses de atração secreta, de observá-lo se mover por seu domínio com uma graça letal, de imaginar como seria sentir aqueles lábios severos, tudo desabou sobre minha contenção. Retribui o beijo com uma ousadia que me chocou. Meus dedos encontraram a pele úmida de sua garganta, sentindo seu pulso acelerar sob meu toque. Passei tanto tempo sendo doce e submissa, a perfeita doméstica invisível, que essa onda repentina de desejo foi como o despertar de um longo sono. Quando ele finalmente se afastou, seus olhos clarearam um pouco, focando em meu rosto com um horror crescente. Você não é Magdalena, sussurrou ele, a constatação cortando sua febre. Não, concordei, minha voz firme apesar do coração acelerado. Sou Casa, sua governanta. Casia. Ele repetiu o nome como se o estivesse saboreando. A garota de cabelos cor-de-mel que cantarola enquanto limpa. Aquela que pensa que eu não a noto. O calor subiu às minhas bochechas. Você está delirando. Deveria descansar. Tentei me levantar, mas seu aperto se intensificou. Eu reparo em tudo, Casia. No jeito que você morde o lábio inferior quando está concentrada, no seu cheiro constante de lavanda e esmalte de limão, no fato de você ser a única pessoa nesta casa que me olha sem medo. Isso porque eu sou muito corajosa ou muito tola, eu disse, reencontrando aquela ousadia perigosa. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Qual você acha que é? Eu acho, eu disse com cuidado, que você está com febre alta e precisa de atendimento médico. E acho que nós dois deveríamos esquecer que isso aconteceu. Você conseguiria? A pergunta continha um desafio. Esquecer? Encontrei seu olhar, enxergando além da febre, até a inteligência afiada que se escondia por trás dela. Você conseguiria? Não, ele admitiu, o polegar roçando meu lábio inferior. Acho que não conseguiria. O momento se estendeu entre nós, carregado de possibilidades e perigos. Então seus olhos reviraram e seu aperto afrouxou quando a consciência se esvaiu. Eu o amparei quando ele caiu para o lado, a respiração curta e rápida. Elina, chamei, minha voz aguda e urgente. Ligue para o Dr. Kowalski agora. Diga que é uma emergência.
As horas seguintes passaram num turbilhão de compressas frias e murmúrios preocupados. O Dr. Kowalski chegou perto da meia-noite. Seu exame foi rápido e profissional. Pneumonia, ele diagnosticou, detectada cedo o suficiente para ser tratada em casa se ficássemos vigilantes. Ele deixou antibióticos e instruções, prometendo voltar pela manhã. Fiquei no escritório, monitorando a febre de Marique durante a noite. Elina trouxe cobertores e chá, seus olhos perspicazes enquanto olhava entre nós. Cuidado, criança, ela sussurrou antes de me deixar sozinha com ele. Homens como Merrick Lewandowski não esquecem dívidas ou beijos. Quando o amanhecer surgiu sobre a cidade, pintando o escritório em tons de ouro e âmbar, a febre de Merrick finalmente cedeu. Seus olhos se abriram claros e focados, encontrando-me imediatamente onde eu estava sentada, encolhida na cadeira ao lado do sofá. Você ficou, observou ele com a voz rouca. Alguém tinha que garantir que você não morresse dormindo. E o beijo. Seu olhar era direto, inflexível. Aquilo realmente aconteceu ou foi um sonho febril? Eu poderia ter mentido, poderia ter descartado como delírio. Em vez disso, encarei-o com a mesma ousadia que nos surpreendera a ambos. Aconteceu. Ótimo, disse ele, um sorriso lento curvando seus lábios. Então eu não imaginava que você teria um gosto de mel em desafio. Senhor Lewandowski, Marik. Ele interrompeu. Você me viu no meu momento de maior fragilidade, me beijou em meio à febre. Acho que já passamos das formalidades, não acha, Cachá? O jeito como ele disse meu nome me fez estremecer. Eu havia cruzado uma linha invisível na noite, saído da segurança da servidão para algo muito mais perigoso. Isso não pode acontecer de novo, eu disse, forçando firmeza na voz. Você é meu patrão. Eu sou sua governanta. Há limites que não devemos ultrapassar. Ele se sentou lentamente, balançando as pernas até o chão. Mesmo enfraquecido pela doença, ele irradiava poder. As linhas, refletiu ele, são apenas sugestões feitas por pessoas com medo do que está além delas. Diga-me, Kaja, você está com medo? Eu deveria ter dito que sim. Deveria ter fugido para o meu pequeno quarto e arrumado minhas coisas. Em vez disso, permaneci imóvel, presa em seu olhar cinzento como um pássaro, hipnotizada por uma serpente. Eu deveria estar, admiti. Todos os outros estão. Mas você não é como todos os outros, não é? Ele estendeu a mão, seus dedos roçando os meus, onde repousavam no braço da cadeira. Você veio até mim quando outros teriam se acovardado? Você ficou quando poderia ter fugido. Por quê? A pergunta exigia uma honestidade que eu não tinha certeza de possuir, porque deixar alguém sofrer sozinho parecia pior do que arriscar a própria raiva. Algo mudou em sua expressão, vulnerabilidade cintilando sob a máscara habitual de controle. Ninguém se importou com o meu sofrimento há muito tempo. Talvez, eu disse suavemente, você não os deixou. As palavras pairaram entre nós. Uma verdade íntima demais para a crescente luz da manhã. A mão de Merrick fechou-se completamente sobre a minha, o polegar traçando círculos na minha palma. Fique, disse ele. Não uma ordem, mas algo perigosamente próximo de um apelo. Não apenas como minha governanta. Fique como seja lá o que isso estiver se tornando. E o que isso está se tornando? Perguntei com o coração disparado. Algo que ou nos salvará, respondeu ele, ou nos destruirá completamente. Ainda não sei qual dos dois. Deveria ter sido um aviso. Deveria ter me feito correr para um lugar seguro. Em vez disso, senti aquela ousadia perigosa ressurgir. A parte de mim que havia sido reprimida por tempo demais pela necessidade e pela convenção. Então suponho, disse eu com a voz firme apesar do medo e da euforia que guerreavam em meu peito. Descobriremos juntos. E seu sorriso desta vez era genuíno, transformando seu rosto geralmente severo em algo quase infantil. Palavras perigosas, Cásia. Espero que esteja preparada para as consequências. Acho, respondi, inclinando-me para a frente até que nossos rostos estivessem a poucos centímetros de distância. Que nenhum de nós faz ideia do que estamos nos metendo. Não, ele concordou, com a respiração quente contra meus lábios, mas descobri que já não me importava. Desta vez, quando ele me beijou, não havia febre para culpar.
nem delírio para justificar o que ambos desejávamos. Havia apenas a perigosa verdade de que, em uma noite tempestuosa, tudo havia mudado. Abril se transformou em maio, e o beijo, que deveria ter sido um erro, tornou-se um segredo que transformou tudo. Merrick se recuperou da pneumonia, mas algo nele havia mudado, se suavizado de maneiras que só eu parecia testemunhar. Em público, diante de seus sócios e funcionários, ele continuava sendo o negociante de antiguidades, frio e calculista, cuja reputação o precedia como uma sombra. Mas nos momentos roubados que encontrávamos, ele se tornava alguém diferente. Alguém que sorria quando eu desafiava suas ordens imperiosas com sobrancelhas arqueadas e respostas espirituosas. Alguém que me procurava na biblioteca tarde da noite não por paixão, mas para uma conversa que variava da filosofia à poesia. Alguém que me olhava como se eu fosse um artefato inestimável que ele finalmente havia adquirido após anos de busca. Eu deveria ter desconfiado da intensidade com que ele me cortejava. Deveria ter percebido a possessividade que se escondia sob sua ternura. Mas eu tinha 21 anos e nunca tinha sido olhada daquela maneira como Marique me olhava, como se eu fosse ao mesmo tempo preciosa e perigosa, algo a ser acarinhado e controlado. Você está cantarolando de novo, observou ele, certa noite, em meados de maio, enquanto erguia os olhos dos livros contábeis que revisava em seu escritório. Eu estava tirando o pó das estantes, uma tarefa que não precisava mais realizar agora que meu papel havia se tornado indefinido. Mas velhos hábitos são difíceis de largar. Estou? Larguei o pano, virando-me para encará-lo. Isso te incomoda? Tudo em você me incomoda, respondeu ele. Mas seu sorriso suavizou o impacto das palavras. Venha aqui. Atravessei o cômodo até sua mesa com a familiaridade que se desenvolvera entre nós. Ele me puxou para o seu colo, seus braços envolvendo minha cintura enquanto eu ria em protesto. Merrick, alguém pode entrar. Deixa entrar. Seus lábios encontraram o ponto sensível, abaixo da minha orelha. A casa inteira já sabe que você é minha. A frase possessiva deveria ter me alarmado, mas, em vez disso, fez meu estômago se aquecer. Sua, provoquei, inclinando a cabeça para lhe dar melhor acesso. Não me lembro de ter assinado nenhum documento de propriedade. Não preciso de documentos, murmurou ele, contrapondo a minha pele. Você se tornou minha no momento em que entrou neste escritório durante aquela tempestade. Você simplesmente ainda não sabia. Virei-me em seus braços, sentando-me sobre ele na poltrona de couro, com uma ousadia que ainda me surpreendia. Era assim que eu me transformava perto dele. Alguém confiante e ousada, alguém que igualava sua intensidade com a sua própria chama. E se eu decidisse que não queria ser propriedade dele? Desafiei, passando os dedos pelos seus cabelos, seus olhos escurecendo, aquele perigo que eu aprendera a reconhecer, despertando. Então eu te lembraria que algumas gaiolas são douradas, Césia, e alguns cativos não querem escapar. Ele estava certo, e nós dois sabíamos disso. Seja lá o que fosse isso entre nós, armadilha ou tesouro, eu entrei de livre e espontânea vontade e fiquei por escolha própria. A mansão que antes parecia um mero emprego havia se tornado algo completamente diferente. Um mundo onde eu não era mais invisível, mais central, não mais serva, mas algo que ele não conseguia definir ou controlar. O beijo que se seguiu foi feroz, reivindicando um lembrete da dinâmica de poder que ambos fingíamos não existir. Mas eu revidei à altura meus dentes, mordi seu lábio inferior com força suficiente para fazê-lo gemer. Cuidado, passarinho, ele avisou, apertando meus quadris com as mãos. Você está brincando com fogo. Ótimo. Respirei contra sua boca. Estou cansada de ser cautelosa. Era verdade. 6 meses de cautela deram lugar a 2 meses de imprudência. Eu sabia que isso não podia durar, que eventualmente a realidade invadiria nosso mundo particular. Mas naquele momento, envolvida em seus braços com seu coração batendo contra o meu, eu não me importava com as consequências. O primeiro sinal de que a realidade já havia invadido veio no início de junho. Acordei uma manhã com o estômago embrulhado, mal conseguindo chegar ao banheiro antes de vomitar o pouco que havia comido na noite anterior.
Disse a mim mesma que era algo que eu havia comido, uma virose estomacal circulando entre os funcionários. Mas quando aconteceu 3 manhãs seguidas, uma fria suspeita começou a se formar. Contei as semanas com os dedos trêmulos. Minha menstruação, geralmente confiável, estava atrasada. Muito atrasada. Não, sussurrei para meu pálido reflexo no espelho. Por favor, não. Mas a farmácia. O teste que comprei durante uma rara viagem à cidade confirmou o que meu corpo já sabia: 2 linhas rosas, nítidas e inegáveis contra o plástico branco. Eu estava grávida. Durante um dia inteiro, me movi pela mansão como se estivesse em um piscar de olhos, mecânica em minhas respostas, distante de uma forma que atraiu olhares preocupados de Elina e olhares desconfiados de Marek. Naquela noite, ele me encurralou na biblioteca, onde eu estava encarando a mesma página de um livro havia uma hora. O que há de errado? Sua voz era gentil, mas a ordem por trás dela era inconfundível. Você tem me evitado. Não estou, comecei, mas ele me interrompeu. Não minta para mim, Cásia. Seja o que for, me diga. As palavras ficaram presas na minha garganta. Como eu lhe diria que o relacionamento que havíamos cuidadosamente mantido indefinido agora tinha a consequência mais definitiva imaginável? Que o homem que valorizava o controle, acima de tudo, estava prestes a perdê-lo da maneira mais fundamental. Eu não consigo, sussurrei, pousando o livro com as mãos trêmulas. Eu só preciso de tempo para pensar. Sua expressão endureceu. Tempo? Pensar em quê? Em ir embora? A acusação foi muito certeira. Eu vinha pensando em ir embora, em desaparecer, antes que ele descobrisse a verdade, antes de ficar presa por algo além da emoção. Merrick, por favor. Não. Ele diminuiu a distância entre nós em 2 passos, suas mãos apertando meus ombros. Seja lá o que for, seja lá o que você esteja escondendo, vamos enfrentar juntos. É isso que é, não é? Juntos. A vulnerabilidade crua em sua pergunta quebrou algo dentro de mim. Ali estava Marik Lewandowski, temido pelo submundo da cidade, olhando para mim como se eu tivesse o mundo inteiro em minhas mãos. E eu tinha, de uma forma que nenhum de nós havia previsto. Estou grávida, eu disse, as palavras saindo sem emoção, desprovidas de choque. 2 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As mãos de Marek caíram dos meus ombros, seu rosto passando por expressões tão rápidas que era impossível catalogá-las. Choque, cálculo, algo que poderia ter sido medo. E então, o mais aterrador de tudo, satisfação. Grávida? Ele repetiu a palavra quase reverentemente. Com o meu filho. Merrick, eu não planejei isso. Eu não queria que acontecesse, eu sei. Ele me puxou contra o peito, uma das mãos acariciando a minha nuca. Mas aconteceu, e agora tudo muda. A certeza em sua voz soou como um alarme. O que você quer dizer? Ele se afastou, seus olhos cinzentos me encarando com uma intensidade que me fez querer desviar o olhar. Quero dizer que agora você nunca mais poderá ir embora. Você não entende, Kaja. Esta criança nos une para sempre. Você é minha agora em todos os sentidos que importam. Um frio pavor me invadiu, apesar do calor do seu abraço. Marik, um bebê não significa propriedade, não é? Seu sorriso era perigoso, lindo, aterrorizante. Você carrega meu ar, meu sangue. Você achou que eu deixaria você ir embora? Deixaria você criar meu filho em algum lugar que eu não posso ver, não posso proteger, não posso controlar? Empurrei seu peito, precisando de espaço para respirar. Era exatamente disso que eu tinha medo. Você não está falando de nós, de um futuro juntos. Você está falando de posse. Chame como quiser. Sua voz era aço envolto em seda. Mas entenda isto. Você não vai embora. Não agora, nunca. Eu lhe darei tudo, Kaja. Luxo, segurança, proteção, mas a liberdade de ir embora, essa é a única coisa que eu nunca poderei lhe oferecer. O pânico me apertou a garganta. Este era Marik, em sua forma mais perigosa, quando decidia que algo lhe pertencia e não pararia por nada para mantê-lo. Eu tinha visto vislumbres disso em como ele conduzia seus negócios, mas nunca se voltou contra mim com tamanha intensidade. Preciso de ar, ofeguei, me libertando de seu aperto. Preciso pensar. Não há nada para pensar.
Ele gritou atrás de mim enquanto eu corria em direção à porta. As decisões já foram tomadas, Késia. Pelo seu corpo, pelo destino, por mim você fica. Corri pelos corredores escuros até meu pequeno quarto no terceiro andar. O quarto que mantive mesmo depois que nosso relacionamento evoluiu, precisando de um espaço que fosse só meu. Assim que entrei, tranquei a porta e afundei na cama estreita. Com a mente a mil, eu precisava ir embora. Precisava sair dali antes que a possessividade protetora de Merrick se tornasse uma prisão inescapável. Fui tola em pensar que alguém como ele pudesse compartilhar o poder, que pudesse me ver como igual em vez de uma posse a ser guardada e controlada. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, movendo-me com precisão silenciosa enquanto arrumava uma pequena bolsa com o essencial, o dinheiro que vinha economizando, as poucas joias que minha avó me deixara e roupas adequadas para a viagem. Esperei até ouvir o carro do meu ex partir para uma reunião matinal com um cliente em potencial e então desci as escadas. Elina já estava na cozinha, seus olhos perspicazes observando minha bolsa, meu casaco, minha expressão determinada. "Você vai embora?" perguntou sem fazer uma pergunta. "Preciso ir." Ela assentiu lentamente. "A gravidez?" Olhei para ela, imaginando como ela sabia. Mas Elina sempre percebia mais do que demonstrava. "Ele te disse que você não podia ir", deduziu, lendo a resposta no meu rosto. "E então você está fugindo. Não é fugir se você está escapando de uma gaiola, mesmo que seja dourada." Ela foi até o balcão, pegou um pão fresco e o embrulhou em um pano. "Aqui, pegue. Você vai precisar de forças para onde quer que vá." Aceitei o pacote. Lágrimas ardiam em meus olhos diante de sua inesperada gentileza. "Obrigada, Helena. Por tudo. Só uma coisa, criança." Ela apertou meu pulso, o rosto marcado pelo tempo sério. "Marek Lewandowski não é um homem que aceita perdas. Se você for embora, ele vai procurá-la. E quando ele a encontrar, e ele vai encontrá-la, sua raiva será terrível. Então terei que garantir que ele não me encontre." Cheguei até o portão da frente antes que os faróis cortassem a névoa da manhã. O carro que parou era de Marik, que havia retornado muito cedo de sua reunião. Meu coração afundou quando ele saiu, o rosto uma máscara de fúria fria mal contida, indo para algum lugar. Sua voz era perigosamente suave enquanto se aproximava, cada passo medido e deliberado. Levantei o queixo, recusando-me a demonstrar o medo que corria em minhas veias. "Para longe daqui, para longe de você com a minha filha." Não era uma pergunta. "Você realmente achou que eu deixaria isso acontecer? Você não me possui, Merrick?" "O bebê não muda isso." Ele riu. Um som sem humor. "Não é? Diga-me." "Kaja, para onde você iria? De volta para o pequeno apartamento da sua avó? Ela está em uma casa de repouso agora, não é? Financiada pelo seu generoso salário. Um salário que desapareceria no momento em que você atravessasse aquele portão." A crueldade casual da ameaça me deixou sem fôlego. "Você não faria isso." "Eu faria qualquer coisa para mantê-la aqui, para manter meu filho seguro." Ele diminuiu a distância entre nós, sua mão pousando possessivamente na minha barriga ainda lisa. "Eu te engravidei, Cássia. Alguns podem chamar isso de acidente, mas eu passei a ver como a maneira que o universo encontrou para garantir que você nunca pudesse escapar. Você é minha agora." A mansão se transformou de santuário em prisão da noite para o dia. Depois que Merrick interceptou minha tentativa de fuga no portão, ele carregou minha bolsa de volta para dentro com uma mão, enquanto a outra permanecia presa ao meu pulso. Seu aperto gentil, mas inflexível. Ele não gritou nem ameaçou, o que de alguma forma piorou tudo. Sua aceitação calma da minha tentativa de fuga, como se a tivesse previsto e planejado, me gelou até os ossos. "Você ficará na suíte principal de agora em diante", ele me informou, num tom que não admitia discussão. "Onde poderei ficar de olho em você?" E isso foi há 3 semanas, no final de junho. Agora, enquanto o calor de julho se instalava sobre a cidade como um cobertor sufocante, eu me via vivendo uma existência surreal. Meu pequeno quarto no terceiro andar havia sido esvaziado. Meus pertences foram transferidos para a espaçosa suíte principal que agora eu dividia com Marek. A ironia não me escapava.
Eu havia conquistado o que muitos considerariam uma vitória, saindo dos aposentos dos criados para a cama do senhor. Mas parecia uma derrota. A suíte em si era linda, daquele jeito frio e caro que caracterizava tudo no mundo de Marx. Janelas do chão ao teto davam para os jardins. Uma cama king-size dominava o espaço e o banheiro privativo tinha uma banheira de mármore grande o suficiente para dois. Um quarto menor anexo à suíte já estava sendo transformado em berçário por operários que entravam e saíam com rapidez e eficiência. Eu passava meus dias me movendo por espaços dourados como um fantasma, com permissão para circular por todos os cantos da mansão, mas não além deles. Os portões permaneciam trancados, o sistema de segurança ativado e os homens de Merrick posicionados em cada saída com instruções que nunca eram ditas em voz alta, mas perfeitamente claras. Eu não podia sair. Você parece cansada, observou Merrick certa noite, ao me encontrar encolhida no parapeito da janela, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo. Ele acabara de voltar de uma reunião, ainda vestindo o terno, sob medida que o fazia parecer exatamente o que ele era. Poderoso, perigoso, intocável. Estou grávida, respondi sem me virar para olhá-lo. O cansaço faz parte do pacote. Ouviu-se mover pelo quarto, senti as almofadas afundarem quando ele se sentou ao meu lado. Você está dormindo bem? O Dr. Kowalski disse que o repouso é crucial no primeiro trimestre. A preocupação em sua voz poderia ter me comovido se eu não soubesse o que se escondia por trás dela. Marique se importava com a minha saúde, porque eu carregava o filho dele. Eu era um receptáculo precioso para minha carga, valiosa apenas enquanto eu permanecesse grávida e submissa. Durmo bem, menti. Na verdade, eu passava a maioria das noites encarando o teto enquanto Merrick dormia ao meu lado, o braço possessivamente sobre a minha cintura, mesmo inconsciente. Casia. A mão dele repousou no meu joelho, quente através do tecido fino do meu vestido. Olhe para mim. Virei-me, encontrando seus olhos cinzentos com a rebeldia que parecia ser minha única arma restante. O quê? Eu sei que você está com raiva. Eu sei que você se sente presa. O polegar dele traçou círculos no meu joelho, um gesto que teria sido reconfortante se não fosse tão controlador. Mas isso não precisa ser uma prisão. Permita-se ser feliz com o bebê. Permita-se aceitar o que temos aqui. O que temos, repeti. Minha voz áspera é você me mantendo prisioneira enquanto finge que é para o meu próprio bem. O maxilar dele se contraiu, aquela ponta perigosa se manifestando. Estou protegendo você. Protegendo nosso filho, o mundo que eu operam em áreas onde lido com as pessoas. Elas te veriam como uma fraqueza a ser explorada. Aqui, atrás destas paredes, você está segura. Segura? Dei uma risada amarga. É assim que chamamos isso? Como você chamaria? Ele se inclinou para mais perto, sua presença opressiva naquele espaço íntimo. Eu te dei tudo. A melhor comida, o melhor atendimento médico, roupas, joias, tudo o que você pudesse querer, exceto liberdade. A palavra pairou entre nós, pesada como uma âncora. A expressão de Merrick endureceu, sua mão se movendo do meu joelho para acariciar meu rosto com uma delicadeza que contradizia a firmeza em sua voz. Liberdade é superestimada, Casia, e perigosa. Você prefere ser livre para lutar, para se preocupar com dinheiro, segurança e sustentar nosso filho sozinha? Ou prefere estar aqui, protegida e amparada, sem desejar nada? Eu? Prefiro, disse eu. Minha voz firme, apesar das lágrimas ameaçarem cair, ter uma escolha. Algo brilhou em seus olhos. Poderia ter sido dor ou arrependimento, mas passou rápido demais para identificar, substituído por aquela determinação implacável que o definia. A escolha foi feita quando você me deixou te beijar, ele disse suavemente. Quando você ficou naquela noite em vez de fugir. Quando se abriu para mim de todas as formas. Você escolheu isso, Cássia. Mesmo que você não entendesse o que estava escolhendo, ele estava certo de uma forma que me fez odiar tanto a ele quanto a mim mesma. Eu escolhi ficar depois daquele primeiro beijo. Escolhi ir para a cama com ele sabendo quem e o que ele era. Mas escolher começar algo era diferente de escolher ficar presa nisso para sempre.
Eu fui ingênua, sussurrei. Eu não entendi. Você entendeu o suficiente. O polegar dele enxugou uma lágrima que escapou apesar dos meus esforços. Você sabia que eu era perigosa. Sabia que eu pegava o que queria e guardava. Isso é parte do que te atraiu em mim, não é? O perigo, a escuridão. Você só não esperava se tornar uma das coisas que eu queria guardar. A precisão da avaliação dele doeu. Ele estava certo. Eu tinha sido atraída pelo perigo. Tinha me sentido viva de uma forma que nunca antes quando ele me olhou com aquele olhar intenso. Mas ser atraída pelo perigo e ser aprisionada por aquilo, a situação era bem diferente. Às vezes eu te odeio, eu disse a confissão crua e honesta. Eu sei, ele me puxou contra o peito, uma das mãos se enroscando em meus cabelos. Mas você também me ama, ou está começando a me amar, o que te aterroriza ainda mais do que a gaiola. Eu queria negar, insistir que o que eu sentia era puro medo e ressentimento. Mas meu corpo traiçoeiro já começara a ceder em seus braços, buscando o conforto que ele oferecia mesmo enquanto minha mente se rebelava contra a bendita armadilha. Eu não quero te amar, admiti contra seu ombro. Isso torna tudo mais difícil. Então não me ame. Seus lábios encontraram minha têmpora, depositando um beijo que parecia tanto uma bênção quanto uma marca. Me odeie se precisar, lute comigo, me desafie. Torne minha vida tão difícil quanto eu tornei a sua. Só não me deixe. A vulnerabilidade, por trás da ordem, quebrou algo dentro de mim. Essa era a verdade no âmago do nosso relacionamento distorcido. Merrick não queria apenas me possuir. Ele precisava de mim de uma forma que ia além da criança que eu carregava. De uma forma que o tornava tão prisioneiro quanto eu. Conte-me sobre Magdalena, eu disse de repente, o nome que eu o ouvira pronunciar, e sua febre voltando à minha mente. Quem era ela? Mark enrijeceu, seus braços me apertando reflexivamente. Por que você quer saber? Porque você disse o nome dela naquela noite. Porque você pensou que eu era ela quando me beijou. Porque eu acho que ela é o motivo de você ter tanto medo de que eu vá embora. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Pensei que ele não fosse responder. Então, lentamente, ele começou a falar, sua voz distante pela lembrança. Magdalena era minha noiva quando eu tinha 25 anos. Linda, inteligente, de uma boa família. Eu pensei que a amava. Pensei que construiríamos um império juntos. Seu peito subiu e desceu com uma respiração profunda. Então ela descobriu exatamente que tipo de império eu estava construindo. O comércio ilegal de antiguidades, as conexões com o crime organizado, tudo isso. E ela foi embora, desapareceu no meio da noite sem dizer uma palavra. Você a procurou? Durante anos, a confissão foi amarga. Revirei cada pedra, pedi todos os favores, usei todos os recursos à minha disposição, mas ela havia desaparecido completamente. Mais tarde descobri que ela havia entrado no programa de proteção a testemunhas e testemunhado contra alguns dos meus associados em troca de uma nova identidade. A compreensão surgiu então quando tentei ir embora, vi Magdalena novamente. A história se repetindo, a mulher por quem eu me importava fugindo de quem eu sou. Seus braços apertaram com uma força quase dolorosa. Não posso deixar isso acontecer 2 vezes, Casa. Não sobreviverei a isso novamente. A honestidade crua em sua confissão deveria ter me amolecido completamente. Mas também revelou a verdade que eu vinha evitando. Merrick não ia me deixar ir porque não suportava. A gravidez não havia criado a armadilha. Apenas lhe deu a justificativa necessária para armá-la. Então eu pago pelos pecados dela, eu disse baixinho. Presa, porque ela me deixou. Você não está pagando por nada. Ele recuou para me olhar, seus olhos cinzentos intensos. Isso não é um castigo, Cásia. É uma proteção para nós dois. Proteção contra o quê? Contra a dor da separação, contra o perigo do mundo exterior, contra a solidão que vem de escolher a segurança em vez da conexão. Sua mão se moveu para repousar na minha barriga, onde nosso filho crescia. Este bebê nos dá um propósito, nos dá uma razão para fazer isso dar certo. Mas mesmo sem ele, eu teria encontrado um jeito de ficar com você. A certeza em sua voz era ao mesmo tempo aterradora e de alguma forma distorcida, reconfortante.
Pelo menos com Marek, eu sempre sabia onde estava pisando. Não havia joguinhos nem falsas promessas de liberdade, apenas honestidade brutal envolta em seda cara. Conforme o verão avançava e minha gravidez se tornava mais visível, uma rotina estranha se desenvolveu. De manhã, eu acordava e encontrava Merrick já vestido para qualquer compromisso que exigisse sua atenção naquele dia. Ele me dava um beijo de despedida com uma ternura que parecia genuína, sua mão sempre encontrando minha barriga crescente antes de sair. Os dias eu passava lendo na biblioteca, caminhando pelos jardins sob o olhar atento da segurança, ou me encontrando com o Dr. Kowalski para exames de rotina. Marek contratara uma cozinheira especializada em refeições adequadas para gestantes, e Elina recebera um aumento generoso para me fazer companhia durante as ausências de Merrick. As noites eram nossas. Merrick retornava, às vezes tenso por conta de seus negócios, e me encontrava em nossa suíte. Jantávamos juntos, Conversávamos sobre coisas banais como o desenvolvimento do bebê ou mudanças no quarto, e inevitavelmente acabávamos na cama, onde a complexa teia de ressentimento e desejo se desenrolava na escuridão. Sua barriga está mais aparente, observou ele certa noite no final de agosto, com a mão acariciando minha barriga arredondada enquanto estávamos enroscados nos lençóis. É lindo? Olhei para onde sua mão repousava, essa prova tangível da vida que criamos. Às vezes, esqueço de sentir raiva quando a sinto se mexer. Isso é terrível? Ela? Seus olhos brilharam de interesse. Você acha que é uma menina? O doutor? Kowalski se ofereceu para nos dizer na última consulta, mas eu disse que queria esperar. Mesmo assim, tenho um pressentimento. Intuição materna, talvez. Sofia, ele disse suavemente. Se for uma menina, era o nome da minha avó. A tranquilidade do momento, planejando o nome da nossa filha como se fôssemos um casal normal, esperando o primeiro filho, criou uma bolha de paz frágil. Nesses momentos, eu quase conseguia esquecer a gaiola, quase fingir que tínhamos escolhido isso livremente. Zofia Lewandowski, testei o nome. É lindo. Zofia Lewandowski. Ele concordou e fez uma pausa. A menos que você prefira Zofia Lewandowski Kaminski. Eu nunca perguntei se você queria manter o nome da sua avó. A oferta, por menor que fosse, pareceu-me uma concessão à minha autonomia. Eu gostaria disso, admiti. Um pedaço da minha família para equilibrar a sua. Ele assentiu, os dedos traçando padrões na minha pele. O que quer que te faça feliz, casa dentro do razoável. E o que é razoável? Perguntei, sentindo a aspereza a retornar à minha voz. Pela sua definição, a mão dele parou. Qualquer coisa que não envolva você ir embora. Ali estava. O limite que definia todo o nosso relacionamento. Eu poderia ter qualquer coisa, ser qualquer coisa, querer qualquer coisa, contanto que eu nunca quisesse a liberdade. E se eu prometesse não fugir? A pergunta escapou antes que eu a tivesse formulado completamente. E se eu te desse a minha palavra de que ficaria? Criaria a Zofia aqui. Você afrouxaria a coleira? Merrick ficou em silêncio por um longo momento, a mão retomando o movimento suave na minha barriga. Você me odiaria menos se tivesse mais liberdade. Eu não te odeio, eu disse, a verdade surpreendendo até a mim mesma. Eu odeio a gaiola. Há uma diferença. Ah? A voz dele era suave, pensativa. Ou será que a jaula é apenas uma extensão de mim? Virei-me para encará-lo completamente, percebendo uma vulnerabilidade em sua expressão que ele raramente demonstrava. Você é mais do que sua necessidade de controlar Merrick, mas você precisa escolher ser. E se eu não conseguir, se deixá-lo ir significar perdê-lo, então nós dois seremos prisioneiros. Eu disse, e Sofia nascerá em uma bela prisão em vez de um lar. E as palavras o atingiram em cheio. Vi-o estremecer, vi a batalha se desenrolar em suas feições. O homem que fora abandonado lutando contra o homem que queria ser melhor para mim, para nossa filha. Vou pensar nisso, disse ele finalmente. Mas Cajá, preciso que você entenda uma coisa. O mundo em que vivo, as pessoas com quem lido, estão sempre procurando fraquezas para explorar. Você e Sofia, vocês são as únicas fraquezas que eu tenho.
mantê-las seguras, mantê-las por perto. Não se trata apenas de controle, trata-se de sobrevivência. Então me ensine a sobreviver, desafiei. Não me tranque e espere que isso seja suficiente. Me ensine o que preciso saber. Deixe-me entender o seu mundo para que eu possa navegar por ele. Ele me estudou com aqueles olhos cinzentos calculistas e eu pude vê-lo avaliando os riscos, medindo a sinceridade das minhas palavras. Finalmente, ele assentiu lentamente. Tudo bem, mas com uma condição. Qual? Você para de procurar maneiras de escapar. Você se compromete a ficar aqui, a fazer isso funcionar, não porque está presa, mas porque está escolhendo isso. Era um pacto com o diabo, trocar um tipo de cativeiro por outro, mas pelo menos esta jaula vinha com a promessa de conhecimento, de autonomia, de algo mais do que um aprisionamento passivo. Vou tentar, eu disse, com cuidado. Não posso prometer que deixarei de desejar a liberdade, mas posso prometer que, por enquanto, pararei de buscar ativamente uma fuga. Por enquanto, ele repetiu com um leve sorriso nos lábios. Suponho que seja o melhor que posso esperar. Ele me beijou então e eu me deixei levar pelo beijo. Deixei-me sentir o emaranhado complexo de emoções que aquele homem evocava. Ressentimento e desejo, medo e fascínio, ódio e algo perigosamente próximo do amor. Conforme agosto dava lugar a setembro e minha gravidez avançava para o terceiro trimestre, comecei a ver um lado diferente do mundo de Merrick. Ele começou a me levar para reuniões realizadas na mansão, permitindo-me observar enquanto negociava acordos para artefatos raros. Ele explicava as zonas cinzentas legais em que seu negócio operava, no delicado equilíbrio entre o comércio legítimo de antiguidades e o mercado clandestino que lhe rendera fortuna. Esta peça, disse ele certa tarde, mostrando-me um fragmento de mosaico bizantino, foi saqueada de um sítio arqueológico sírio durante a Guerra Civil. Tecnicamente não deveria estar à venda, mas se eu não a adquirir, ela desaparecerá, para alguém com muito menos escrúpulos quanto ao seu destino final. Tenho um comprador em vista em um museu que irá restaurá-la e exibi-la adequadamente. Então, você é o criminoso ético? Perguntei, em tom de brincadeira, mas curioso. Sou pragmático, corrigiu ele. O comércio ilegal de antiguidades existirá quer eu participe ou não. Pelo menos assim. Algumas peças acabam onde pertencem, em vez de em coleções particulares onde ninguém jamais as verá. Era uma racionalização, mas eu conseguia entender a lógica. E lentamente comecei a compreender a complexidade do mundo que ele havia construído. Nem puramente bom, nem totalmente mal, mas operando em tons de cinza que a maioria das pessoas preferia fingir que não existiam. Em outubro, minha barriga havia inchado a ponto de me sentir desconfortável ao me mover, e Merrick se tornara quase comicamente protetor. Ele havia reduzido suas viagens, conduzindo a maior parte dos negócios da mansão. Entrevistava pediatras com a intensidade de um interrogatório militar. Pesquisava produtos para bebês com o mesmo foco que aplicava à autenticação de artefatos inestimáveis. Você está fazendo ninho? Certa noite, brinquei com ele, encontrando-o reorganizando o quarto do bebê pela terceira vez. Estou me preparando, corrigiu-o, ajustando o ângulo do berço mais uma vez. Há uma diferença. Caminhei até ele, minha mão encontrando seu braço. Marique, está perfeito. Tudo está perfeito. Pode parar agora? Ele se virou para mim e vi o medo por trás de seu planejamento meticuloso. E se eu não for bom nisso? E se eu for controlador demais, frio demais? E se ela crescer me odiando como você? Ele parou, mas a implicação pairou entre nós. Como eu te odeio, completei suavemente. Merrick, você está aprendendo. Nós dois estamos. E sim, sua natureza controladora provavelmente será um problema quando ela for adolescente, mas o amor também é o oposto do controle. Você só precisa escolher com qual deles liderar. Sua mão cobriu a minha, onde repousava em seu braço. Me mostre como? Como o quê? Como amar sem controlar? Como proteger sem aprisionar? Você disse que sou mais do que minha necessidade de controle. Mas nunca precisei provar nada. Mostre-me como. O pedido,
tão vulnerável e sincero, quebrou a última das minhas defesas endurecidas. Este homem, temido por tantos, estava me pedindo para ensiná-lo a ser gentil, a ser pai, parceiro, algo mais do que a gaiola que ele construiu ao nosso redor. Começa com confiança, eu disse. Confiar que ficarei. Não porque eu não possa ir embora, mas porque eu não quero. Confiar que Sofia o amará, não porque ela não tenha outra opção, mas porque você é digno disso. E se essa confiança for mal depositada, então você lida com isso. Mas você não pode construir uma família no medo, Marak, apenas na fé. Em janeiro de 2020, 3 semanas antes da minha data prevista para o parto, entrei em trabalho de parto. Começou como um leve desconforto nas primeiras horas da manhã, progredindo rapidamente para uma dor que me deixava sem ar. Marek, que vinha dormindo levemente desde o início do meu 9º mês, ficou imediatamente alerta. Chegou a hora, consegui dizer entre soluços, dentes. O que se seguiu foi um caos organizado pela mente eficiente de Marek. Depois que o Dr. Kowalski foi chamado, o hospital foi notificado. Nossas malas, já preparadas, foram recolhidas, mas quando outra contração atingiu, mais forte que a anterior, Marek tomou uma decisão em uma fração de segundo. Não vamos chegar ao hospital a tempo, disse ele, com a voz calma, apesar da tensão que eu podia ver em seus ombros. Dr. Kowalski, quanto tempo você leva para chegar aqui? O parto aconteceu em nosso quarto, no espaço onde havíamos discutido, feito amor e lentamente construído algo que se assemelhava a um relacionamento. O Dr. Kowalski chegou com uma enfermeira, transformando nossa suíte em uma sala de parto improvisada. Você está indo muito bem, murmurou Marek, segurando minha mão enquanto eu fazia força em mais uma contração. Só mais um pouquinho, Kásia, só mais um pouquinho. E então, com um último esforço e um grito que pareceu rasgar todo o meu ser, Sofia veio ao mundo. Seu choro foi imediato e indignado. Uma vozinha anunciando seu descontentamento por ser expulsa de seu lar confortável. Uma menina, confirmou o doutor. Kowalski, colocando o pacotinho chorão no meu peito, saudável e forte. Olhei para minha filha, esse ser humano minúsculo e perfeito com os cabelos escuros de Marek e o que eu suspeitava que se tornariam os olhos da minha avó, e senti algo mudar fundamentalmente dentro de mim. Todo o ressentimento, toda a raiva, toda a complexa teia de emoções se simplificaram em um sentimento avassalador, amor feroz e protetor. Sofia, sussurrei, tocando sua mãozinha incrivelmente pequena. Olá, pequena. Marek se inclinou sobre nós duas, sua expressão se transformando em algo que eu nunca tinha visto antes. A admiração, pura e genuína, misturada com uma ternura que o fazia parecer jovem e vulnerável. Ela é perfeita, ele sussurrou. Vocês duas são perfeitas. Naquele momento, após trazer uma vida ao mundo, a gaiola não importava. A história complicada, a proximidade forçada, o caminho tortuoso que nos trouxera até aqui, tudo isso se tornou insignificante diante da realidade da nossa filha. Havíamos criado uma vida juntos, e ao fazê-lo, criamos algo que nenhum de nós esperava. Uma família. Os 3 primeiros meses de vida de Sofia passaram num turbilhão de noites sem dormir e amor avassalador. Marek, que encarava a paternidade com a mesma intensidade que dedicava a tudo, mostrou-se surpreendentemente habilidoso em trocar fraldas à meia-noite e acalmar um bebê chorão. Revezávamos para passear com ela pela mansão. Quando ela não se acalmava, desenvolvemos uma comunicação silenciosa sobre quem cuidaria de cada mamada e, aos poucos, encontramos nosso ritmo como pais. Em abril de 2020, quando completei 22 anos e a primavera retornou aos jardins, algo fundamental havia mudado entre nós. A gaiola ainda estava lá. Eu ainda não podia sair sem o conhecimento e a aprovação de Morik. Mas ela já não parecia ser a característica definidora do nosso relacionamento. Em vez disso, nos tornamos algo que se assemelhava a verdadeiros parceiros, unidos pela nossa filha e pela estranha paz doméstica que havíamos construído. Ela tem o seu sorriso, observou Marek certa noite, embalando Sofia contra o ombro, enquanto ela cochilava satisfeita após mamar. Quando ela dorme assim, consigo imaginar exatamente como ela será quando crescer.
Sentei-me ao lado dele no sofá, aconchegando-me contra seu corpo, num gesto que se tornara natural ao longo de meses de proximidade. E ela tem a sua determinação. Já reparou como ela olha feio quando não consegue o que quer? Pura teimosia, Lewandowski. Ele riu, um som genuíno e espontâneo que ainda me surpreendia. Não faço ideia do que você está falando. Sou a personificação da flexibilidade e da capacidade de negociação. É mesmo? Respondi secamente. É exatamente assim que descrevo o homem que reestruturou toda a tua empresa para poder trabalhar de casa por 6 meses. Isso foi pragmatismo, não teimosia. Há uma diferença. Inclinei a cabeça para olhá-lo, observando as linhas suavizadas de seu rosto, a maneira como a paternidade havia amolecido algo duro nele. Você mudou, sabia, desde Sofia. Mudei? Ele ajeitou Sofia com cuidado, seu pequeno corpo subindo e descendo com a respiração tranquila. Ou será que finalmente tive um motivo para te mostrar o que sempre esteve aí? Era uma pergunta justa. O homem que me mantivera cativa sempre fora capaz de ternura. Eu a vira em nossos momentos roubados, antes de tudo se complicar. Mas a paternidade a trouxera à tona, tornou a sua regra em vez de sua exceção. Talvez ambas. Admiti que você está aprendendo a controlar menos e confiar mais, mesmo que isso o aterrorize. Sua mão livre encontrou a minha, os dedos entrelaçados em um gesto que se tornara nossa linguagem particular. Você me aterroriza. Isso me aterroriza. Ele olhou para Sofia. Amar vocês duas assim. Precisar tanto de vocês, sabendo que meu mundo inteiro poderia desmoronar se algo acontecesse com qualquer uma de vocês. É isso que é o amor, eu disse baixinho. Vulnerabilidade, risco. O oposto de controle. Então estou profundamente apaixonado, respondeu ele, seus olhos cinzentos encontrando os meus, e profundamente aterrorizado. O momento pairou entre nós, íntimo e honesto de uma forma que nosso relacionamento nunca havia alcançado antes. Inclinei-me para beijá-lo, um gesto de conforto e conexão, não de paixão. Estamos aterrorizados juntos, disse contra seus lábios. Isso deve significar alguma coisa. A bolha de paz que havíamos construído se estilhaçou 2 semanas depois. Eu estava na biblioteca com Sofia, lendo em voz alta um livro ilustrado enquanto ela balbuciava e agarrava as páginas coloridas quando Elina apareceu na porta. Seu rosto, geralmente sereno, estava tenso de preocupação. Kazia, o Sr. Lewandowski precisa de você em seu escritório imediatamente, disse ele, pedindo que eu trouxesse o bebê. Um alarme percorreu minha espinha. Marek nunca me chamava ao seu escritório durante o horário comercial e certamente nunca pedia a presença de Sofia em assuntos de trabalho. O que aconteceu? Não sei, mas havia 3 homens dele com ele, e todos pareciam sombrios quando chegaram. Abracei Sofia, seu calor reconfortante, um alívio para minha crescente ansiedade, e caminhei pelos corredores familiares da mansão. A porta do escritório estava entreaberta e eu podia ouvir a voz de Merrick, fria e controlada de uma forma que não ouvia há meses. Não me importo com o custo ou em quem você terá que se apoiar. Descubra tudo sobre as operações de Voight. Cada negócio, cada ativo, cada pessoa que trabalha para ele. Quero um quadro completo até amanhã. Bati suavemente e empurrei a porta, abrindo-a completamente. Marik estava atrás de sua mesa, com toda a aparência do homem perigoso que eu conhecera antes, sem qualquer traço de suavidade. 3 de seus seguranças mais confiáveis estavam perto das janelas, com expressões profissionalmente impassíveis. Kazia. Seu rosto se transformou ao nos ver. O medo cintilou sob o controle frio. Entre e feche a porta. Fiz como instruído, com o coração disparado. O que está acontecendo? Perguntou Elina. Wojciechowski entrou em contato esta manhã. A voz de Merrick era cautelosa, controlada. Ele é um traficante rival. Venho me afastando do mercado aos poucos no último ano. Ele não está nada contente com isso. O que isso tem a ver conosco? Merrick contornou a mesa, aproximando-se de mim com passos calculados. Sua mão subiu até meu rosto, o polegar roçando-me, amassando o rosto. Ele sabe sobre você, sobre Sofia, e está ameaçando usá-la para me pressionar em certas negociações comerciais. A sala pareceu girar. Apertei Sofia com mais força, seu peso inocente me ancorando.
ameaçando como. Ele sugeriu que acidentes acontecem com mães jovens e bebês, que seria trágico se algo acontecesse à família de Marik Lewandowski. Sua voz permaneceu calma, mas eu podia ver a fúria queimando sob a superfície. Ele espera que eu ceda, que lhe dê o território que reivindiquei em troca da sua segurança. Mas estamos aqui, eu disse, gesticulando para a mansão ao nosso redor, atrás da sua segurança. Como ele poderia? Homens como Voight não fazem ameaças vazias, Casia. Se ele diz que consegue entrar em contato com você, tenho que presumir que está falando a verdade. A mão de Merrick desceu até Sofia, tocando seus cabelos escuros com infinita delicadeza. Não vou correr esse risco. Não com nenhum de vocês. Um dos seguranças, um indivíduo de rosto impassível chamado Stefan, pigarreou. Senhor, já dobramos o número de guardas no perímetro e atualizamos todos os protocolos de segurança. Ninguém chega a menos de 100 metros desta propriedade sem que saibamos. Não é suficiente. O olhar de Marik nunca se desviou do meu. Voight opera na mesma zona cinzenta que eu. Ele sabe como burlar a segurança, como encontrar brechas. Preciso eliminar a ameaça completamente. Um arrepio percorreu minha espinha com a implicação. Merrick, o que você está planejando? Nada com que você precise se preocupar. Ele se virou para seus homens. Dispensados. Ligarei quando precisar de atualizações. Depois que eles saíram, nos deixando sozinhos, eu o confrontei diretamente. Você não pode simplesmente mandar matar esse homem porque ele nos ameaçou. Isso faz de você algo pior do que o quê? Sua voz era cortante. Bem mais do que o criminoso que você sempre soube que eu sou. Nunca fingi ser outra pessoa. E casar, você mudou, insisti. Desde Sofia, você está diferente, mais gentil. Não jogue isso fora só porque um traficante rival fez ameaças que provavelmente nem consegue cumprir. Você não entende. Ele me puxou para perto. Cuidado com a Sofia entre nós. Quando Voight ameaçou você, ameaçou nossa filha, algo se quebrou dentro de mim. Todo o progresso que fiz, todo o autocontrole que aprendi, não importa quando se trata de perder você. Eu incendiaria a cidade inteira se fosse preciso para manter vocês dois em segurança. A feroz proteção em sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, senti algo mudar na minha compreensão desse homem complexo. Sua possessividade, sua necessidade de controle, tudo isso vinha de um terror da perda tão profundo que ele faria qualquer coisa para evitá-la. Então encontre outro jeito, eu disse, recuando para olhá-lo. Você é brilhante, Merrick. Certamente você pode superar esse homem sem recorrer à violência. Não há outro jeito com pessoas como Wojcik. Eles só entendem de poder e força. Então, faça-o entender as consequências. Desafiei. Você tem conexões, recursos, influência. Use-os. Destrua os negócios dele legalmente, se for preciso, mas não se torne um assassino por nossa causa. Sofia não precisa desse tipo de pai. Oh, minhas palavras atingiram o alvo. Eu o vi estremecer. Vi a batalha se desenrolar em suas feições. O antigo Merrick, que teria eliminado uma ameaça sem hesitar, lutando contra o homem que aprendera a beijar a testa da filha todas as manhãs e a ler histórias para ela dormir todas as noites. Você está me pedindo para ser melhor do que sou, disse ele baixinho. Estou pedindo que você seja o homem que eu vi você se tornar. Aquele que é digno do amor da nossa filha. Ele ficou em silêncio por um longo momento, seus braços ainda nos envolvendo, o rosto pressionado contra meu cabelo. Finalmente ele se afastou, a resolução endurecendo suas feições. Tudo bem, encontrarei outra maneira. Mas você e Sofia ficarão na mansão até que isso se resolva. Nada de passeios no jardim, nada de idas ao parque. Vocês não sairão deste prédio. Era um retorno à jaula, mas desta vez por um motivo que eu podia aceitar. Quanto tempo? O tempo que for necessário para neutralizar a ameaça. As 2 semanas seguintes foram tensas. Marik mergulhou na investigação das operações de Voyek com a mesma intensidade que antes aplicava para me manter em cativeiro. Ele fazia ligações a qualquer hora, encontrava-se com contatos que entravam e saíam da mansão às escondidas na calada da noite e montava um retrato do império de seus rivais, paz por paz, com cuidado. Eu observava de longe, cuidando de Sofia enquanto Merrick trabalhava, ocasionalmente oferecendo observações quando ele compartilhava suas descobertas. Lentamente, um plano tomou forma.
A operação de Voyek parece legítima à primeira vista, explicou Merrick certa noite, espalhando documentos sobre sua mesa enquanto eu me sentava em um canto com Zofia adormecida. Mas ele tem agido de forma inadequada, falsificando procedências, vendendo peças que deveriam estar em museus para particulares, colecionadores que não fazem perguntas. Você pode provar isso com o tempo e a pressão certa, sim. Identifiquei 3 vendas recentes dele que violaram leis internacionais de patrimônio. Se eu conseguir documentá-las adequadamente e colocar as provas nas mãos certas. Ele parou de falar, com um sorriso frio no rosto. O quê? Voight tem cortejado um colecionador em particular, um empresário muito rico com conexões políticas. Se esse colecionador descobrir que a peça que acabou de comprar é roubada, que Voight lhe vendeu contrabando conscientemente. O sorriso de Merrick se alargou. Ele estaria arruinado não apenas financeiramente, mas criminalmente. Passaria anos travando batalhas judiciais em vez de ameaçar minha família. Era elegante e implacável. Destruir um rival por meio da exposição em vez da violência. Quanto tempo até vocês terem provas suficientes? A equipe de Stefan está trabalhando nos documentos de autenticação agora. Devemos ter tudo o que precisamos até o final da semana. Fiel à sua palavra, 5 dias depois, Marx colocou seu plano em ação. Observei do escritório enquanto ele fazia ligações telefônicas cuidadosas, plantando sementes com o colecionador de Voigt, com o setor de patrimônio. Autoridades, com jornalistas especializados em crimes contra a arte. Ele nunca mentiu, apenas forneceu os fatos e deixou que os outros tirassem suas próprias conclusões. Em 48 horas, a notícia de um escândalo no comércio de antiguidades se espalhou. O nome de Wojciech Drawski estava em todos os lugares. Seus negócios sob investigação, seus bens congelados enquanto aguardavam os procedimentos legais. O colecionador que Merrick havia avisado, furioso por ter sido ridicularizado, estava usando suas conexões políticas para garantir que todo o peso da lei recaísse sobre a cabeça de Wojciech. Está feito, disse Merrick, me encontrando no berçário onde eu estava colocando Zofia para dormir. Wojciech não ameaçará ninguém num futuro próximo. Ele estará ocupado demais lutando para ficar fora da prisão. Observei seu rosto, procurando sinais da antiga crueldade. Em vez disso, vi satisfação, sim, mas também algo como orgulho. Ele havia vencido sem derramamento de sangue, usando inteligência e estratégia em vez de violência. Você conseguiu, eu disse. Você encontrou outro caminho. Eu fiz isso por você, por ela. Ele se moveu para o berço, olhando para nós dormindo. Filha, você tinha razão. Ela não precisa de um pai que resolva problemas com violência. Ela precisa de alguém que a proteja com inteligência e força de vontade. Entrelacei minha mão na dele, apertando-a suavemente. Tenho orgulho de você. Seus olhos se voltaram para os meus, a surpresa evidente. Você tem? Você poderia ter feito o que sempre fez, o que teria sido mais fácil. Mas você escolheu ser melhor para Zofia. Isso exige mais força do que a violência jamais poderia. Ele me puxou para perto, seu abraço apertado e grato. Você me faz querer ser melhor. Vocês dois me fazem. Conforme a primavera avançava para o início de maio, com a meta eliminada e Sofia prosperando, algo fundamental mudou em nosso relacionamento. A gaiola que nos definia há tanto tempo começou a parecer menos uma prisão e mais uma proteção, menos um controle e mais uma parceria. Marek começou a falar sobre o futuro, não em termos de me manter prisioneira, mas em termos de construir algo juntos. Ele falou sobre legitimar gradualmente mais de seus negócios, usar seu conhecimento e conexões para a preservação em vez do lucro, criar um legado que Zofia pudesse seguir. Orgulhoso de mim, quero te levar a algum lugar, disse ele numa noite do final de maio, depois que Zofia foi colocada na cama. Você confia em mim? Era a primeira vez que ele me pedia para sair da mansão desde a ameaça de Voigt. Observei seu rosto, vendo apenas sinceridade. Onde ficam os jardins botânicos? Consegui acesso privado depois do expediente. Pensei que poderíamos caminhar sob as estrelas, só nós dois, sem seguranças por perto. Sem seguranças? Ergui uma sobrancelha. Merrick, isso não parece nada com você.
Estou aprendendo a me libertar, disse ele. Ou pelo menos tentando. Você vem comigo? Reconheci o que era. Um teste para nós dois. Ele poderia confiar em mim para voltar. Eu poderia confiar nele para me dar liberdade sem amarras. Sim, eu disse. Eu vou. Os jardins estavam lindos sob o luar. O jogo de luz e sombras sobre os canteiros de flores cuidadosamente cultivados e os caminhos sinuosos. Caminhamos de mãos dadas, em silêncio a princípio, simplesmente existindo juntos num espaço que não era a mansão. Lembra? Merrick disse isso finalmente, quando você me acusou de tê-la engravidado para te prender. Eu lembro. Tenho pensado nisso ultimamente, em como interpretei como o destino. O universo garantindo que você não pudesse escapar, mas a verdade é mais complicada. Esperei, deixando-o expressar o que precisava dizer. Acho que ele continuou lentamente, dizendo que eu me prendi tanto quanto prendi você. Ao insistir para que você ficasse, construindo muros ao nosso redor, eu nos aprisionei. Você estava certa em resistir, em lutar contra isso. E então ele parou de andar, virando-se para me encarar completamente, sob a luz do luar. Agora estou pedindo que você escolha ficar. Não porque você está grávida ou porque tranquei os portões, mas porque você quer construir esta vida comigo, conosco. Era a pergunta que eu vinha evitando há meses. A escolha que nunca me foi realmente dada. Eu amava esse homem complicado e perigoso. Eu queria a vida que construímos juntos, ou simplesmente a aceitei como inevitável. Pensei em Maric segurando Sofia pela primeira vez, em como ele aprendeu a acalmar seu choro e trocar suas fraldas com meticuloso cuidado. Pensei em como ele havia escolhido a destruição legal em vez da violência quando ameaçado, em como ele vinha transformando lentamente seu negócio em algo de que pudesse se orgulhar. Pensei no homem que me beijava na despedida todas as manhãs e me encontrava todas as noites, que havia aprendido a te pedir em vez de exigir, a sugerir em vez de ordenar. Quero ficar, eu disse, não porque estou presa, mas porque é aqui que escolho estar, com você, com Sofia, construindo o que vier a seguir. Thiesa Métier. Seu sorriso era radiante, transformando seu rosto geralmente severo em algo quase infantil. Tem certeza? Tenho certeza. Levei a mão ao seu rosto, sentindo o arranhão familiar da barba por fazer sob a minha palma. Você disse uma vez que eu era sua, mas a verdade é, Marek, você é meu há tanto tempo quanto eu. Você só não percebeu até que Sofia tornou impossível negar. Ele riu, me puxando para perto. Fui superado por uma mulher que mal passou dos 20 anos e um bebê que ainda nem nasceu. 4 meses de idade. Minha reputação como um oponente formidável está em frangalhos. Sua reputação, eu disse, estendendo-me para beijá-lo, está prestes a mudar de qualquer maneira. De negociante de antiguidades temido a homem de família dedicado. Isso é tão ruim assim? É perfeito. Estávamos ali, no jardim iluminado pelo luar. Duas pessoas que se encontraram por meio de circunstâncias que deveriam tê-las destruído, que construíram algo real a partir do aprisionamento e da rebeldia, que aprenderam que, às vezes, as gaiolas mais fortes são aquelas em que escolhemos ficar. Em setembro de 2020, quando Sofia se aproximava do seu primeiro aniversário e eu completava 23 anos, nossa vida havia se estabelecido em um ritmo que parecia quase normal. A mansão que antes fora minha prisão se transformara em um lar repleto do caos de um bebê ativo, aprendendo a engatinhar, e da paz incipiente de duas pessoas aprendendo a ser parceiras. Os negócios de Merrick haviam passado por uma transformação drástica. Ele passou o verão trabalhando com organizações de patrimônio cultural, usando seu vasto conhecimento para ajudar a recuperar artefatos saqueados e devolvê-los aos seus países de origem. Os aspectos ilegais de sua operação foi metodicamente desmantelado, substituído por uma consultoria legítima, pela qual museus e governos pagavam generosamente por sua expertise. Na verdade, é mais lucrativo assim, admitiu ele certa noite, balançando Sofia no colo enquanto eu preparava o jantar dela. Quem diria que ser legal poderia ser tão lucrativo? Todo mundo vem te dizendo isso há anos, respondi, amassando bananas com um garfo.
Você só precisava da motivação certa para ouvir. Seus olhos encontraram os meus, quentes com o afeto que lentamente substituíra a posse fria dos nossos primeiros dias. Eu tinha a motivação certa, só precisava de tempo para reconhecê-la. Sofia escolheu aquele momento para agarrar um punhado de seus cabelos, puxando com a força alegre que só os bebês possuem. Merrick fez uma careta, mas não se afastou, simplesmente soltou seus dedinhos delicadamente enquanto ela ria da brincadeira. Você está ficando bom nisso, observei, me referindo a ser pai. Eu tenho uma excelente professora, disse ele, acomodando Sofia na cadeirinha com facilidade. E uma filha que não me deixa ser controlador e distante. Era verdade. Sofia havia despertado em Marique um carinho que eu suspeitava estar enterrado desde a infância. Ele cantava para ela em polonês, contava histórias sobre sua avó, brincava de esconde-esconde com a mesma intensidade que antes demonstrava em negociações comerciais. A paternidade havia aberto algo nele que toda a minha resistência jamais conseguiria. Conforme o outono se intensificava e começávamos a planejar a festa de primeiro aniversário de Sofia, Marique se tornava cada vez mais distraído. Eu o encontrava olhando para o nada durante o jantar ou trabalhando até tarde da noite em projetos sobre os quais não falava. A princípio, temi que ele estivesse recaindo em velhos hábitos, conduzindo negócios dos quais não queria que eu soubesse. Está tudo bem? Perguntei certa noite, depois de colocar Sofia na cama, encontrando-o em seu escritório cercado de papéis. Você tem estado distante ultimamente. Ele olhou para cima, para cima assustado, como se tivesse esquecido que eu estava em casa. Desculpe! Tenho trabalhado em algo importante e está consumindo mais atenção do que eu gostaria. É algo relacionado a negócios? Você está com problemas? Não, nada disso. Ele se levantou, atravessando. Atravessando a rua, até onde eu fiquei parada na porta. É pessoal? Eu te conto em breve, prometo. Só preciso organizar mais algumas coisas. A evasiva me incomodou, mas eu aprenderia a confiar na palavra de Marique. Se ele disse que me contaria, ele contaria. Então deixei pra lá, focando nas pequenas alegrias do dia a dia com nossa filha. O primeiro aniversário de Sofia caiu em um dia ensolarado de janeiro de 2021. Mickey insistiu em fazer a festa na mansão, convidando não só seus sócios, mas também o Dr. Kowalski, Helena e os poucos amigos com quem consegui manter contato, apesar dos meus meses de isolamento. A sala principal foi transformada em um paraíso de balões e serpentinas, com um bolo em formato do bichinho de pelúcia favorito de Sofia, um elefante roxo um pouco torto. Ver o rosto da nossa filha se iluminar com a decoração, suas mãozinhas gordinhas alcançando tudo que era brilhante e reluzente, me encheu de uma satisfação que eu nunca imaginei sentir. Ela é lindos, disse Elina, aparecendo ao meu lado com uma taça de champanhe. Vocês dois são lindos. A maternidade lhes cai bem. Aceitei a taça, observando Sofia caminhar entretendo os convidados com Merrick por perto, protetor. Obrigada por tudo que vocês fizeram por nós, por não nos julgarem quando as coisas estavam complicadas. O amor é sempre complicado, respondeu ela sabiamente. Mas vocês dois encontraram um jeito de superar isso. É isso que importa. Quando a festa estava chegando ao fim e os convidados começaram a ir embora, Merrick cruzou o meu olhar com o meu do outro lado do salão. Algo em sua expressão fez meu coração acelerar. Uma mistura de nervosismo, excitação e determinação. Pode me encontrar no jardim em 20 minutos, pelos minutos? Perguntou ele, quando o último convidado já havia saído, e Sofia estava com a babá para passar a noite. Preciso te mostrar uma coisa. O jardim havia sido transformado de forma tão drástica quanto a sala principal. Luzes de cordão pendiam entre as árvores, criando um dossel de estrelas acima de nós. Um caminho de luminárias conduzia ao gazebo, onde havíamos compartilhado tantas conversas ao longo do último ano. Mark estava à espera, vestido com um terno que o fazia parecer o homem poderoso que fora quando nos conhecemos. Mas sua expressão não demonstrava nada da frieza calculista daqueles primeiros dias. Em vez disso, ele parecia nervoso, vulnerável de uma forma que me comoveu profundamente. O que é tudo isso?
Perguntei, absorvendo o cenário romântico. Uma conversa que eu deveria ter tido com você meses atrás, talvez anos atrás. Abassapamte. Ele pegou minha mão, conduzindo-me ao gazebo, onde uma única cadeira havia sido posicionada de frente para o jardim. Sente-se, por favor. Sentei-me, observando-o começar a andar de um lado para o outro. Sua compostura habitual estava quebrada pelo que quer que ele precisasse dizer. Quando te trouxe aqui pela primeira vez, ele começou, disse a mim mesmo que era para te proteger, para te manter segura, para manter meu filho seguro. E isso era parte do motivo. Mas a verdade é que te trouxe aqui porque eu tinha pavor de te perder. Merrick, já conversamos sobre isso. Deixe-me terminar. Ele parou de andar de um lado para o outro, ajoelhando-se em frente à minha cadeira. Passei os últimos 2 anos aprendendo com você, aprendendo que amor não é posse, que parceria significa igualdade, que os laços mais fortes são escolhidos, não impostos. Você me tornou uma pessoa melhor, Casa. Você e Sofia me deram um motivo para ser melhor. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel que me deixou sem fôlego. Não era ostentoso nem chamativo, mas perfeitamente trabalhado, com a pedra central da cor de mel rodeada por diamantes menores. Eu sei que já te pedi para ficar antes. Eu exigi, te manipulei, fiz tudo errado, então agora estou pedindo direito. Kasia Kaminsky, você quer casar comigo? Não porque você está preso aqui, não por causa de Zofia, mas porque você escolheu construir uma vida comigo. Lágrimas embaçaram minha visão enquanto eu olhava para aquele homem complexo ajoelhado diante de mim, oferecendo não posse, mas parceria. Não uma gaiola, mas uma escolha. Você disse que me engravidou para que eu nunca pudesse escapar. Lembrei-o, minha voz embargada pela emoção. Você se lembra? Eu me lembro. A vergonha tingia sua voz. Era cruel, controladora e verdadeira. Eu o interrompi. De uma forma que você não pretendia, porque a armadilha que você construiu não me pegou apenas, Merrick. Pegou você também. Você esteve tão aprisionado quanto eu pelo seu medo da perda, pela sua necessidade de controle. Mas nós dois encontramos uma saída, não é? Juntos. Deslizei da cadeira para me ajoelhar de frente para ele, minhas mãos cobrindo as suas, onde seguravam a caixinha do anel. Sim, eu disse. Eu me casarei com você. Não porque estou presa, não por causa de Zofia, mas porque você é o homem que eu escolhi. Todos os dias, com todas as suas falhas e qualidades, eu escolho você. Seu sorriso era radiante, iluminando seu rosto com pura alegria. Tem certeza? Porque preciso que você saiba que passarei o resto da minha vida tentando ser digno dessa escolha. Tenho certeza! Que inclinei-me para frente, beijando-o com todo o amor, exasperação e afeto intenso que havia crescido entre nós. Embora eu me reserve o direito de lembrá-lo dessa promessa quando você ficar controlador e teimoso. Ele riu contra meus lábios, colocando o anel no meu dedo com as mãos trêmulas. Eu não esperava menos. Sentamos ali no jardim enquanto as estrelas surgiam no céu, conversando sobre planos de casamento para o futuro, sobre legitimar ainda mais os negócios de Marrique e talvez dar um irmão ou irmã para Zofia algum dia. A conversa fluía facilmente. 2 pessoas que aprenderam a língua uma da outra, que lutaram, se renderam e, por fim, escolheram uma a outra. Eu nunca te agradeci, disse Merrick por fim, com o braço em volta dos meus ombros, enquanto observávamos as luzes brilharem nas árvores. Por quê? Por não desistir de mim. Por enxergar além da gaiola e ver o homem dentro dela. Por me ensinar que amor e controle são opostos e que não se pode ter os dois. Aconcheguei-me mais perto do seu calor. Você me ensinou? Eu também aprendi coisas. Que força não se resume à independência, que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, que às vezes a prisão certa é aquela que você escolhe. Você está chamando o nosso relacionamento de prisão? Eu o chamo de uma escolha que ambos fizemos. A melhor escolha, como se viu. Os 4 anos seguintes passaram num turbilhão de magia cotidiana. Casamos em janeiro de 2024, no 4º aniversário de Sofia, numa pequena cerimônia na mansão onde tudo começou.
O Dr. Kowalski me acompanhou até o altar. Elina chorou baixinho na primeira fila, e Sofia foi da minha de honra com uma mira entusiasmada, ainda que imprecisa. Os negócios de Marik continuaram sua transformação em algo completamente legítimo. Ele se tornou um consultor respeitado em preservação do patrimônio cultural, trabalhando com governos para recuperar artefatos saqueados e estabelecer a documentação de procedência adequada. A aura perigosa que antes o definia se suavizou, dando lugar à determinação. A necessidade de controle se canalizou para a proteção da história, em vez de seu acúmulo. Encontrei meu próprio propósito, usando minha experiência para ajudar outras jovens que se viram presas em relacionamentos abusivos. Merrick financiou uma casa segura, usando seus contatos, para garantir proteção àqueles que buscam escapar. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós, mas parecia que estávamos fechando um ciclo, usando nosso começo doloroso para ajudar outros a encontrarem a saída. Sofia cresceu e se tornou uma criança precoce, curiosa e ousada, igualmente à vontade no escritório do pai, cercada por artefatos antigos, quanto no jardim, perseguindo borboletas. Ela tinha a determinação de Merrick e minha teimosa independência, uma combinação que simultaneamente nos exauria e encantava. Ela vai dominar o mundo um dia, observou Merrick certa noite de 2029, enquanto observava nossa filha de 9 anos negociar com o jardineiro sobre a criação de um santuário de borboletas no Jardim Sul. Ela vai nos dar cabelos brancos primeiro, respondi. Que você ouviu o argumento dela? Ela usou exatamente as suas técnicas de raciocínio. As minhas? Ele pareceu ofendido. Isso foi a sua cara. O jeito como ela apresentou a situação como algo que beneficiaria a todos, tornando impossível recusar. Essa é a sua abordagem diplomática, me culpando pela sua filha ser manipuladora. Nossa filha, ele corrigiu me puxando para perto. E ela não é manipuladora. Ela é estratégica. Há uma diferença. Eu ri, me aconchegando em seus braços com a naturalidade de anos de experiência. Diga o que precisar para si mesmo. Tom. Com a chegada de 2030, Merrick rompeu definitivamente com o mundo clandestino que havia definido sua juventude. Ele anunciou a abertura da Lewandowski Heritage Auctions, uma casa de leilões completamente legítima, especializada em antiguidades de origem ética e procedência verificada. Museus e colecionadores que antes negociavam com ele às escondidas, agora competiam abertamente por peças autenticadas por sua equipe. A grande inauguração aconteceu em uma tarde fria de janeiro, com Sofia, agora com 10 anos, correndo pelos salões, segurando nossas mãos, sua empolgação contagiante. É tão grande! Exclamou ela, admirando os tetos altos e as vitrines cuidadosamente iluminadas. Papai, tudo isso é realmente nosso? É nosso, confirmou Merritt, olhando não para a casa de leilões, mas para mim. Tudo o que construímos, tudo o que somos é nosso, juntos. Encontrei seu olhar, vendo nele a jornada que havíamos percorrido. De captor e prisioneira a parceiros e pais, de uma armadilha armada na escuridão a uma escolha feita na luz. Juntos, concordei. Naquela noite, enquanto estávamos na varanda da casa de leilões com vista para a cidade, Sofia dormindo no ombro de Marik, refleti sobre o estranho caminho que nos trouxera até ali. 9 anos atrás, eu era uma jovem aterrorizada, presa pelas circunstâncias e pela necessidade obsessiva de controle de um homem. Agora, eu estava ao lado daquele mesmo homem, transformada pelo amor, pela escolha e pela determinação de ser melhor. Você se arrepende disso? Perguntou Merrick baixinho. Do jeito que começamos? Refleti sobre a pergunta honestamente. Me arrependo do medo, da falta de escolha, da sensação de estar presa, mas não me arrependo de onde isso nos levou. Faz sentido? Faz todo sentido. Ele ajeitou Sofia com cuidado, passando o outro braço em volta dos meus ombros. Me arrependo de como te tratei. Me arrependo da gaiola que construí. Mas nunca me arrependerei de que ela tenha trazido você para a minha vida, mesmo tendo passado os últimos 9 anos desmantelando sistematicamente tudo o que você achava que...
Sabia sobre controle. Sua risada era suave, atenta à nossa filha adormecida. Principalmente naquela época, você me ensinou que o verdadeiro poder não está em controlar os outros. Está em ser vulnerável o suficiente para ser transformado por eles. Abaixo de nós, a cidade cintilava com inúmeras luzes. Cada uma delas, uma vida sendo vivida, uma escolha sendo feita, um caminho sendo trilhado. Nós havíamos escolhido o nosso repetidamente, através do medo, do amor e de tudo o que há entre eles. Sofia se mexeu contra o ombro de Marek, murmurando enquanto dormia. Instintivamente, ambos nos movemos para acalmá-la. Nossos movimentos sincronizados por anos de criação compartilhada, vida compartilhada, amor compartilhado. Vamos, eu disse. Vamos levar nossa filha para casa. Para casa. Não uma prisão, não uma gaiola, mas uma escolha que fizemos e continuamos fazendo dia após dia, ano após ano. A mansão onde Merrick um dia me manteve em cativeiro se tornara a base de uma família construída sobre começos conturbados e finais curados. Enquanto dirigíamos pela noite de janeiro, Sofia dormindo tranquilamente em sua cadeirinha e a mão de Merrick encontrando a minha no console, eu entendi a verdade que havíamos descoberto juntos. Às vezes, a armadilha que você pensa que vai te destruir se torna a porta para tudo o que você nunca soube que precisava. E às vezes, o homem que diz que você nunca poderá escapar se torna aquele com quem você escolhe ficar. Não porque precisa, mas porque quer. Essa escolha feita livremente acabou sendo a maior liberdade de todas. O verão de 2022 chegou com um calor atípico e o tipo de caos que só uma menina de 12 anos com curiosidade ilimitada poderia criar. Sofia havia descoberto uma paixão por arqueologia, especificamente pela recuperação ética de artefatos históricos, um campo que seu pai agora dominava de maneiras que teriam chocado seu eu mais jovem. Pai, você viu isso? Ela invadiu o escritório de Marek na Lewandowski Heritage Auctions, agitando um tablet com um artigo de revista arqueológica. Encontraram um mosaico bizantino completo na Síria e precisam de ajuda com a autenticação e repatriação. Observei da porta, enquanto Merrick erguia os olhos dos papéis, sua expressão se transformando de empresário concentrado em pai indulgente num instante. Deixe-me ver. Ele estendeu a mão para o tablet, examinando o artigo com a mesma intensidade que antes aplicava para identificar falsificações no mercado clandestino. A documentação de Providence parece sólida, mas eles precisarão verificar o período por meio de testes de termoluminescência antes que qualquer museu o aceite. Podemos ajudá-los? Sofia pulava na ponta dos pés. Seus cabelos escuros tão parecidos com os do pai, esvoaçando ao redor dos ombros. Por favor. Estudei mosaicos bizantinos durante todo o verão. Cheguei a escrever um artigo sobre variações regionais na composição dos mosaicos. Você escreveu um artigo? Interrompi, entrando no escritório. Quando isso aconteceu? Ela teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhada. Semana passada, eu estava entediada. Merrick e eu trocamos olhares. Sua expressão era um reflexo da minha própria mistura de orgulho e exasperação. A inteligência e a paixão da nossa filha ultrapassavam em muito os interesses típicos de uma menina de 12 anos. Uma bênção e um desafio na mesma medida. Que tal fazermos uma viagem em família? Disse Merrick, fechando o laptop com um clique decisivo. Podemos ir até o sítio arqueológico, conversar com a equipe e, se tudo estiver certo, podemos facilitar a devolução das peças ao governo sírio pelos canais adequados. O grito de alegria de Sofia quase nos ensurdeceu. Ela se jogou em cima de Merrick, quase derrubando a cadeira dele. Obrigada, obrigada, isso vai ser incrível. Preciso pesquisar a história do sítio e preparar perguntas para o arqueólogo responsável. E ela já estava planejando mentalmente, as palavras atropelando umas às outras. Primeiro, a lição de casa. Lembrei-a. Você ainda tem aquele trabalho de matemática para amanhã. Ela gemeu dramaticamente, mas se desvencilhou dos braços de Merrick. Tudo bem, mas vou fazer as equações matemáticas com o sistema numérico de Bizante só para ficar mais interessante.
Depois que ela partiu num turbilhão de energia, Merrick se levantou e caminhou até onde eu estava encostada no batente da porta. Criamos um monstro, disse ele, mas seu sorriso era puro orgulho. Criamos uma jovem brilhante e apaixonada que já é mais ética em relação à recuperação da antiguidade do que você era aos 30. Corrigi. Embora eu não tenha certeza de onde ela herdou essa intensidade acadêmica, certamente de você. Ele me puxou para seus braços, depositando um beijo em minha têmpora. A obstinada determinação de buscar conhecimento, mesmo quando todos dizem que é impossível. Isso é pura casia. Acomodei-me em seus braços, inalando o aroma familiar de seu perfume. 14 anos desde aquela noite febril da vida adulta em que tudo mudou, e ele ainda conseguia fazer meu coração disparar com gestos simples. Como está indo aqui a aquisição do Dubois? Perguntei, referindo-me a uma negociação delicada na qual ele vinha trabalhando há meses. Complicado. A família quer leiloar várias peças da coleção, mas estou preocupado com a procedência de 3 itens. Eles podem ter sido saqueados durante as guerras napoleônicas. O que você vai fazer? Retirá-los do leilão até que possamos verificar a história deles adequadamente. Ele disse isso com tanta simplicidade, como se escolher a ética em vez do lucro fosse natural. Mas eu me lembrei do homem que ele fora, aquele que teria vendido primeiro e nunca faria perguntas. Tenho orgulho de você, eu disse suavemente. Ele se afastou para me olhar, a surpresa evidente em seus olhos cinzentos. Depois de todos esses anos, você ainda pode dizer isso e ser sincero. Especialmente depois de todos esses anos, porque eu vi você escolher a integridade repetidamente quando o caminho mais fácil estava bem ali. Esse não era você, Merrick, mas é quem você se tornou. Algo mudou em sua expressão. Vulnerabilidade reluziu em suas feições geralmente controladas por sua causa. Porque você se recusou a me deixar ser menos do que eu poderia ser. Porque você escolheu ouvir. Levei a mão ao seu rosto, sentindo o arranhão familiar da barba por fazer. Eu insisti, mas você tinha escolher mudar. Isso depende só de você. Ele me beijou então, não com a intensidade desesperada dos nossos primeiros dias, mas com a profunda certeza de anos dedicados a construir algo real. Venha comigo, disse ele quando finalmente nos separamos. Há algo que quero te mostrar. Ele me guiou pela galeria principal da casa de leilões, passando por vitrines com artefatos que seriam vendidos a museus e colecionadores na semana seguinte. Cada peça cuidadosamente documentada e de origem ética. Subimos ao segundo andar a uma seção que ainda estava em construção. Isto, disse ele, gesticulando para uma ala vazia com paredes pintadas de um tom creme suave, será o Centro Educacional Kaminsky-Lewandowski. Olhei para ele. O quê? Uma instalação educacional? Ele percorreu o espaço apontando para diferentes áreas. Aqui teremos oficinas para estudantes interessados em arqueologia e história da arte. Ali, exposições interativas sobre a recuperação ética do patrimônio cultural. E naquele canto, uma biblioteca de pesquisa aberta ao público. Merrick, isto é incrível. Mas por que você está dando o nome de nós dois? Ele se virou para me encarar completamente. Sua expressão era sincera, porque nada disso existiria sem você. O negócio que construí, a ética que o guia, o propósito que o impulsiona, tudo isso vem da mulher que se recusou a me deixar mantê-la em uma gaiola, que exigiu mais e me fez acreditar que eu poderia ser melhor. Lágrimas brotaram em meus olhos. Você vai me fazer chorar em público. Estamos sozinhos, ele ressaltou, e eu não terminei. A missão do centro se concentrará especificamente em ajudar jovens, particularmente mulheres jovens que se sentem aprisionadas por circunstância. Ofereceremos bolsas de estudo, mentoria, treinamento profissional, tudo o que poderia ter te ajudado se as circunstâncias fossem diferentes. Eu entendi, então, o que ele estava fazendo, transformando a gaiola que ele construiu ao meu redor em uma porta para outros, usando justamente aquilo que me aprisionou como ferramenta para libertar outros. Quando você planejou tudo isso? Ao longo do último ano, eu queria que tudo estivesse perfeito antes de te mostrar. Ele me abraçou forte novamente. Nossa filha vai mudar o mundo, Kásia. Mas primeiro, eu queria ter certeza de que já tínhamos começado a mudá-lo nós mesmos.
O centro educacional foi inaugurado 6 meses depois, em janeiro de 2033, no aniversário de 13 anos de Sofia. A data foi proposital. A maneira de Merrick marcar o quanto havíamos progredido desde aquele frio dia de janeiro em que ela nasceu em uma família de amores complicados e futuros incertos. Sofia cortou a fita sozinha, e seu discurso sobre a importância da arqueologia ética e da preservação cultural me emocionou profundamente. Aos 13 anos, ela falou com uma paixão e clareza que rivalizavam com acadêmicos com o dobro da sua idade. Meus pais me ensinaram que a história pertence a todos, concluiu ela, sua voz ecoando pela multidão reunida. Não apenas aqueles que podem comprá-la ou aqueles poderosos o suficiente para tomá-la. Este centro existe para garantir que a próxima geração entenda isso. Obrigada. Os aplausos foram estrondosos. Senti o braço de Merrick me envolver pela cintura enquanto estávamos de lado, observando nossa filha receber os parabéns do prefeito, dos diretores do museu, dos jovens bolsistas, que seriam os primeiros alunos do centro. Ela é extraordinária, sussurrei. Ela é nossa, ele respondeu simplesmente. A melhor coisa que já criamos. Mais tarde naquela noite, depois que a celebração terminou e Sofia foi para a cama exausta, mas radiante, Marik e eu nos encontramos no jardim onde ele havia me pedido em casamento anos antes. As luzes do gazebo ainda cintilavam sobre nossas cabeças e o caminho de luminárias ainda brilhava, criando um espaço que existia fora do tempo. Você se lembra? Perguntei, aconchegando-me em seus braços no banco onde havíamos compartilhado tantas conversas. Do que você me disse naquela noite? Na manhã seguinte ao nascimento de Sofia. Depois de toda a dor e medo do parto, eu disse muitas coisas naquele dia. Você disse que tínhamos criado vida juntos, e ao fazê-lo criamos uma família, que isso mudou tudo. Eu me lembro. O queixo dele repousava no topo da minha cabeça. Eu falei sério. Ainda falo. Você estava certo, mas não da maneira que você pensava. Virei-me para olhá-lo sob a luz suave. Não era apenas o fato de termos nos tornado pais. Era o fato de Sofia nos ter dado um motivo para sermos melhores do que nossos piores instintos. Você aprendeu a abrir mão do controle porque ela precisava de um pai, não de um carcereiro. Eu aprendi a confiar porque ela precisava ver força, não apenas resistência. Ela nos salvou, disse Merrick baixinho. Esta criança que eu antes via como uma forma de te aprisionar. Ela nos libertou. Era a coisa mais verdadeira que ele já havia dito. Sofia nascera em uma gaiola criada por seu pai e aceitada com relutância por sua mãe. Mas ela a transformara através do simples ato de existir, através da necessidade de amor em vez de posse, ao nos ensinar que os laços mais fortes são escolhidos, não impostos. Tenho uma confissão a fazer, disse eu após um silêncio confortável. Também tenho trabalhado em algo que queria compartilhar com você. Quero escrever um livro sobre a nossa história, sobre a jornada do cativeiro à liberdade de escolha, sobre como o trauma pode se transformar em propósito se você estiver disposto a se esforçar. Merrick ficou em silêncio por um momento, processando. Isso significaria compartilhar coisas privadas, coisas sombrias. Eu não usaria nomes reais nem detalhes que pudessem identificar as pessoas, mas, Marik, existem tantas mulheres presas como eu estava, mantidas em cativeiro por homens que dizem amar, mas praticam o controle. Se a nossa história, a verdade confusa e complexa dela, pudesse ajudar ao menos uma pessoa a reconhecer a própria prisão e encontrar a coragem para escapar ou transformá-la, minha voz sumiu buscando compreensão em seu rosto. Você quer transformar nossos momentos mais sombrios em esperança para os outros? Sim, ele acariciou meu rosto gentilmente. Então você deveria escrever. Tudo. O medo, a raiva e a lenta transformação. Não suavize o que eu era ou o que eu fiz. As pessoas precisam entender que a mudança é possível, mas só se você primeiro reconhecer a verdade. Isso não vai te pintar sob uma luz lisonjeira. Ótimo! Eu não mereço uma luz lisonjeira por como te tratei no começo. O que eu mereço é passar o resto da minha vida provando que não sou mais aquele homem. Ele me beijou suavemente,
Escreva o livro, Kásia. Transforme nossa gaiola em uma chave. O livro, publicado um ano depois sob pseudônimo, tornou-se um sucesso inesperado. Mulheres do mundo todo entraram em contato, compartilhando suas próprias histórias de como escaparam de relacionamentos abusivos ou os transformaram por meio de uma insistência feroz na igualdade. O Centro Educacional Kaminsky-Lewandowski criou um grupo de apoio baseado nos princípios do livro, oferecendo aconselhamento e recursos para aqueles que buscam a liberdade. Merrick leu cada depoimento, cada carta que chegou. Às vezes eu o encontrava em seu escritório, cercado por histórias de mulheres que encontraram a coragem para partir ou a força para ficar e exigir algo melhor. Este é o legado, disse ele certa noite, apontando para as cartas. Não a casa de leilões, não os artefatos que recuperamos. Este povo encontrando a liberdade porque fomos corajosos o suficiente para compartilhar nossa verdade. Em 2035, quando eu me aproximava dos 37 anos e Marak dos 48, nossas vidas haviam se estabelecido em um ritmo que parecia conquistado e não fruto da sorte. A Lewandowski Heritage Auctions havia se tornado o padrão ouro para negociações éticas de antiguidades. Sofia, agora com 15 anos, já fazia estágios de verão em sítios arqueológicos, sua paixão pela preservação cultural rivalizando com a expertise de seu pai. A mansão onde tudo começou havia passado por sua própria transformação. Os portões que antes me mantinham prisioneira agora ficavam abertos durante o dia, acolhendo os alunos do centro educacional que vinham estudar os artefatos da coleção pessoal de Merrick. A suíte principal, onde passei tantas noites inquietas planejando a fuga, havia se tornado um santuário onde nos refugiávamos juntos. Parceiros iguais em todos os sentidos. Estamos ficando sem tempo, anunciou Sofia em uma manhã de sábado, irrompendo na sala de café da manhã, onde Merrick e eu desfrutávamos de um café tranquilo e jornais. O governo sírio aprovou nossa petição. Podemos ajudar na recuperação do mosaico bizantino, mas precisamos estar no local em 2 semanas. Olhei para Mark por cima da borda da minha xícara, vendo meu próprio misto de orgulho e apreensão refletido em seus olhos. Nossa filha estava crescendo, seus interesses a levando para um futuro que inevitavelmente a afastaria de nós. Então é melhor começarmos a planejar, disse ele. Não podemos deixar uma oportunidade como essa passar. Enquanto Sofia mergulhava na logística com a mesma intensidade que dedicava a tudo, estendi a mão por cima da mesa para pegar a de Marik. Ele apertou suavemente, compreendendo o momento agridoce. Estávamos vendo nossa filha se tornar quem ela estava destinada a ser, assim como nós nos tornamos quem estávamos destinados a ser. Ela vai nos deixar um dia, eu disse baixinho, depois que Sofia saiu correndo para começar a arrumar as malas, apesar de ainda termos 2 semanas. Ir para sua universidade, viver suas próprias aventuras. Eu sei. Seu polegar traçou círculos na minha palma, um gesto de conforto refinado ao longo dos anos. E nós a deixaremos ir, porque é isso que pais que amam de verdade fazem. Nada de gaiolas para ela, nada de gaiolas para ninguém, ele concordou. Não mais. Naquela noite, enquanto o pôr do sol pintava o jardim em tons de dourado e âmbar, nós 3 caminhávamos juntos pelas trilhas. Sofia tagarelava animadamente sobre padrões de mosaico e protocolos de repatriação. Sua inteligência e paixão, um testemunho do que as crianças podem se tornar quando criadas com amor em vez de controle. Merrick e eu caminhávamos de mãos dadas atrás dela, observando esse ser humano extraordinário que havíamos criado contra todas as probabilidades. Você sente falta disso às vezes? Perguntei a ele baixinho. Do poder, do controle, da certeza de sempre ser quem tomava as decisões. Ele considerou a pergunta seriamente, nunca descartando minha necessidade de honestidade. Às vezes sinto falta da simplicidade disso, de decidir algo e fazer acontecer sem negociação ou concessões. Mas então olho para o que tenho agora, o que construímos juntos, e percebo que o jeito antigo era apenas medo disfarçado de força. E agora? Agora eu tenho força de verdade. O tipo de amor que vem de escolher a vulnerabilidade, de confiar que o amor não exige posse, de saber que as pessoas de quem gosto ficam porque querem, não porque são obrigadas.
Sofia se virou para nós, o sol poente criando um efeito de halo ao redor de seus cabelos escuros. Vamos, lentos. Quero mostrar algo para vocês dois no jardim antes que escureça. Seguimos nossa filha para o interior do jardim, aquele espaço que testemunhou nossa transformação de captor e prisioneiro para parceiros e pais. O jardim havia crescido selvagem em certas áreas, deixado retornar à natureza em uma rejeição deliberada ao controle excessivo. Aqui, disse Sofia, parando em uma pequena clareira onde borboletas dançavam interrupto, lavanda e rosas silvestres. É aqui que venho quando preciso pensar. Onde venho para me lembrar de que coisas belas podem crescer sem serem forçadas. Senti lágrimas brotarem em meus olhos diante de sua sabedoria casual. Essa criança que havia aprendido as lições que levamos anos para entender. É perfeito, consegui dizer. Marek se ajoelhou ao lado dela, sua mão repousando suavemente em seu ombro. Sua mãe e eu costumávamos passear por esses jardins quando você era bebê, na época em que ainda estávamos descobrindo como ser uma família. Contem-me, disse Sofia, sentando-se na grama, esperando que nos juntássemos a ela. Contem-me a história real, não a versão higienizada que vocês acham que eu preciso ouvir. Sentamos, nós três, formando um pequeno círculo na clareira de flores silvestres. E pela primeira vez, contamos à nossa filha toda a verdade sobre a febre e o beijo, sobre a gravidez que pareceu uma armadilha, sobre a gaiola e a transformação gradual. Então, basicamente, o papai te sequestrou? Sofia perguntou quando terminamos, com uma expressão preocupada. De certa forma, sim, admiti. Mas com o tempo, nós duas escolhemos transformar isso em algo diferente, algo melhor. Isso é complicado, observou ela sem rodeios. Mas também é bonito que vocês consigam pegar algo que começou tão errado e consertar. Nós não consertamos, corrigiu Mesht, gentilmente. Nós apenas continuamos escolhendo ser melhores do que éramos. E ainda estamos escolhendo todos os dias. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Então olhou para nós duas com aqueles olhos sérios que pareciam mais velhos do que seus 15 anos. Acho que entendi. Você está dizendo que o começo não precisa definir o fim, que as pessoas podem mudar se quiserem muito, que o amor pode transformar se ambos estiverem dispostos a se esforçar. Exatamente isso, eu disse, abraçando-a. E você, querida, é a prova de que até os começos mais complicados podem gerar finais belíssimos. Enquanto as estrelas começavam a surgir no céu e os vagalumes se juntavam às borboletas no jardim, sentamos juntas, três pessoas unidas por laços de sangue e por uma escolha e pela determinação feroz de sermos melhores do que as nossas circunstâncias. A gaiola que Merrick construíra 14 anos atrás não existia mais, transformada ao longo do tempo em um lar onde as portas permaneciam abertas e as escolhas eram respeitadas. O medo que o levara a me aprisionar fora substituído pela confiança conquistada ao longo de anos de escolhas diárias. E Sofia, nascida nesse começo complicado, tornara-se a própria personificação da transformação. A prova de que, mesmo da escuridão, a luz pode emergir se você estiver disposto a nutri-la. Eu amo vocês dois, disse ela, sua voz cortando a tranquilidade da noite. Mesmo sabendo das partes complicadas, talvez especialmente por causa delas, porque vocês não fingiram que era perfeito. Vocês simplesmente continuaram trabalhando para melhorar. O braço de Merrick me envolveu pelos ombros, me puxando para perto. Nós também te amamos, passarinhos, e mais do que jamais imaginamos ser possível. Enquanto voltávamos para casa, com a escuridão total caindo, eu refletia sobre a jornada que tínhamos percorrido, daquela noite tempestuosa de março de 2019, quando tudo mudou por causa do medo e da fúria do cativeiro, passando pelo nascimento de Sofia e a lenta transformação do nosso relacionamento até este momento de união. O homem que um dia me disse que eu jamais escaparia se tornou o homem com quem escolhi ficar. A gaiola que ele construiu foi desmontada peça por peça, substituída por um lar construído sobre honestidade e escolha, e a prática diária do amor sem posse. E a criança que ele via como garantia contra a minha fuga se tornou a professora que
que nos mostrou que os laços mais fortes são aqueles escolhidos livremente e continuamente renovados. No fim, Merrick estava certo e errado naquela manhã de junho, quando interceptou minha fuga. Eu era dele, de certa forma, carregando seu filho e ligada a ele pelas circunstâncias. Mas o que ele não entendia, então, o que levou anos para aprender, era que ser dele não significava nada se eu não fosse também completamente minha. O verdadeiro pertencimento, descobrimos, exigia liberdade. Não necessariamente a liberdade de partir, mas a liberdade de escolher ficar. Todos os dias, a cada instante, escolhendo um ao outro e a vida que construímos. Não porque estávamos presos, mas porque era onde queríamos estar. Ao entrarmos na mansão que testemunhara toda a nossa jornada, Sofia, já tagarelando sobre os planos de pesquisa para o dia seguinte, viu Murik segurar minha mão. "Obrigado", disse ele baixinho. "Pelo quê? Por não desistir. De mim? De nós? Da possibilidade de as pessoas mudarem? Por ser teimoso o suficiente para exigir algo melhor e paciente o suficiente para esperar enquanto eu descobria como dar isso a mim mesma." Parei no corredor, puxando-o para perto para um beijo que, mesmo depois de todos esses anos, ainda tinha o poder de acelerar meu coração. "Obrigada", respondi, "por ter a coragem de mudar, por provar que gaiolas podem se tornar portas se você estiver disposto a destrancá-las." A voz de Sofia soou do andar de cima, algo sobre livros de arqueologia esquecidos, e nós duas sorrimos para o caos familiar. "Vamos?" perguntou Merrick, gesticulando em direção à escada. Juntas, confirmei, como tantas vezes antes. Juntas subimos em direção à nossa filha e ao nosso futuro. Duas pessoas que se encontraram na escuridão e criaram luz, que transformaram uma armadilha em uma escolha, que provaram que até os começos mais complicados podem levar a finais que valem cada esforço. A gaiola havia sumido. Em seu lugar, havia um lar, uma família e um legado de transformação que nos sobreviveria. E isso, pensei, enquanto a risada de Merrick se misturava à de Sofia no corredor à frente, era a verdadeira liberdade de todas.